Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é uma videoaula, né, que eu tô gravando para vocês. E eu pensei em dar continuidade, né, às matérias que a gente precisa ver ainda, né, estudar e vocês aprenderem. Mas eu achei melhor nessa primeira aula a gente revisar o último conteúdo que foi passado, que seria sobre o aparelho respiratório, tá? Então, eu vou estar aqui compartilhando os slides, né, da aula com vocês. E aí, depois, se vocês quiserem, vocês podem me deixar um recado, entrar em contato comigo pelo Google Sala de Aula, que aí eu vou estar disponibilizando para vocês, tá bom? Esse slide. Espero que vocês gostem. Já peço perdão de início se algo ficar um pouco falho. É uma adaptação que todo mundo está sofrendo, né? Vocês como alunos e nós também como professores, né? Aqui do outro lado. E também por alguns ruídos que acontecerem, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês os slides e aí eu vou comentando cada slide, tá bom? E também de acordo com a apostila. Então, sempre vou ver o slide e comparar com o que está na apostila para ficar mais fácil o entendimento de vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Bom, gente, então o slide é sobre o aparelho respiratório, né? Que a gente viu na última aula. Então, basicamente, o aparelho respiratório ele é dividido em vias aéreas superiores e inferiores, como está aqui na imagem, dá para vocês terem uma noção da divisão deles. As vias aéreas superiores, então, é inserido o nariz, né? Compõe o nariz, cavidades nasais, que é essa parte interna, faringe, deixa eu só mudar aqui, gente, o lugar da câmera. Faringe, laringe e traqueia. E vias aéreas inferiores, brônquios, bronquíolos, pulmões e alvéolos. Bom, acredito que na apostila de vocês tenham, tá bom, pessoal? Tá aqui. Eu tô vendo os slides e seguindo a apostila para não ficar nada divergente, tá bom? Vocês sabem que eu tenho o costume de colocar sempre mais coisas também para complementar. E aí, a título de curiosidade e maior conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais. Mas quero que vocês enfatizem e sigam principalmente, né, o que está no material didático de vocês, tá bom? Então, as funções do aparelho respiratório. Na apostila de vocês está a entrada e saída de ar, que é a troca de gases, e filtrar e aquecer o ar que a gente respira. Eu coloquei dois a mais aqui. Seria ajudar a regular o pH do sangue e contém receptores que dão sentido do olfato. Esse último eu acho muito interessante porque esses receptores, esses sinalizadores que a gente tem no aparelho respiratório, né, principalmente no nariz, eles que vão possibilitar com que a gente sinta os cheiros, né? Cheiro de comida, cheiro de uma flor. Então, por isso que eu coloquei aqui. E ajudar a regular o pH do sangue. Isso daqui é uma coisa que eu não vou entrar em detalhes, tá? Não faz parte da nossa matéria de agora. Eu só coloquei porque o sangue ele tem um pH, né? E aí os gases eles podem alterar esse pH, ou seja, eu coloquei aqui, se tiver o CO2, né? O que acontece? O sangue ele fica mais ácido. Então essa troca de ar, né, esse processo respiratório, ele vai ajudar a regular isso, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui. Mas é mais a título de curiosidade, tá bom, gente? Não sei se vocês lembram dessa última aula, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Google Sala de Aula, tá? Então, primeiro de todos aqui, né, do processo de respiração, o nariz. Então, o nariz, ele tem a parte externa
que são as narinas, ou seja, as duas aberturas, né? E a parte interna, que é a cavidade nasal, que é essa parte mais aqui interna, de dentro do nariz. O nariz ele tem o septo nasal, que é o que vai dividir as duas aberturas, que é composta de osso e de cartilagem. E aí essa cavidade nasal, que é a parte interna, ela vai depois se conectar com a faringe, que a gente vai falar mais para frente. Então, as principais funções do nariz. O nariz, então, ele tem a função de aquecer, umidificar e filtrar o ar. Então, é o primeiro contato, né, da respiração, do processo respiratório. Então, é ele que vai fazer essa primeira pré-filtração, digamos assim. Ele vai detectar os estímulos olfatórios e, além disso, também vai secretar um muco, além do revestimento do nariz conter diversos cílios, que vai ajudar, então, o muco e os cílios a reter essas partículas estranhas. Então, aqui, fossas nasais, né? As fossas nasais, então, seria essa parte, né, mais interna do nariz, que vai aquecer também, umidificar e filtrar. E aí, eu coloquei aqui para vocês verem que ela é bem vascularizada, tá, gente? Então, o que acontece? Esse aquecimento do ar que entra, né, pelo nariz, ele é contribuído com esses diversos vasinhos que tem ali, né? Então, esses vasinhos vão ajudar no aquecimento desse ar. E além disso, foi o que eu falei, né? Produção de muco, os cílios e tudo mais. Então, aqui tem a faringe. A faringe, ela é um tubo situado depois, então, da cavidade bucal que a gente fala, e ela é o que vai conectar, né? A cavidade nasal aqui é o que vai dar continuidade. Então, ela é um tubo, e aí ela tem as três regiões que a gente chama de três regiões anatômicas. Essas três regiões, gente, é a título de curiosidade, tá bom? Só para vocês saberem que tem essas porções diferentes da faringe, porque, como vocês viram na aula de aparelho digestório, ela tem essa comunicação também com a parte digestiva. Então, o mais importante é vocês saberem isso, tá? É formada por músculo esquelético, né? E revestido pela mucosa, é o mesmo tipo de mucosa do nariz, então contém os cílios também, que ajuda na retenção de partículas. E aí tem a epiglote, que é o que eu falei com vocês na aula de aparelho digestório, gente. Ela é uma válvula que vai impedir a entrada de alimentos no aparelho respiratório. Então, quando você respira, essa válvula ela se mexe, ou ela abre ou ela fecha, para que não tenha essa questão de ir um alimento para o aparelho respiratório. Então, aqui estão as três porções, né? Seria a nasofaringe, que é a parte que se conecta com a cavidade nasal, a orofaringe, que se conecta com a boca, e a laringofaringe, que é a parte da faringe que vai se conectar com a laringe. A laringe é o próximo tubo, né, desse aparelho respiratório. E aí a laringe, ela é um tubo cartilaginoso, é composta de cartilagem, e ela conecta a faringe, perdão, à traqueia. Então, começou no nariz, teve a faringe, agora a laringe e traqueia. A laringe, ela tem 9 fragmentos de cartilagem, tá bom? E aí é onde está localizada as cordas vocais, que vai produzir o som, né? O que possibilita a gente falar. Aqui eu coloquei até uma imagem, uma laringe saudável e a laringite, né? Quando ocorre a inflamação. A laringe, ela tem uma membrana e quando essa membrana inflama, vira a laringite. Eu coloquei aqui só para vocês conhecerem, né? Que às vezes muita gente fala de laringite e não se sabe o que é. E aqui, por fim, né, de todos os tubos, a traqueia, que também é um tubo, né, que vai atuar na condução do ar e ela vai né, dar continuidade e depois se ramificar nos brônquios, que a gente chama, né?
Então, ela conduz o ar, ela tem a mucosa ciliada também, que vai ajudar na retenção de partículas. E aí ela é composta por cartilagem e tem o início da presença de musculatura lisa, né? É importante lembrar, na apostila de vocês eu acho que não está da traqueia, mas eu achei interessante colocar aqui. Na parte final da traqueia contém a carina, bem nessa parte aqui, chegando nos brônquios, tá? Ela é uma estrutura que ela tem uma mucosa muito sensível, né? E aí, quando tem alguma substância irritante ou algum corpo estranho nesse local, é responsável pelo reflexo da tosse. Então, se você tem algum tipo de tosse, é porque esse objeto estranho, essa substância, ela chegou até aqui, próximo aos brônquios, tá? Então, aqui tem os brônquios, que são as ramificações, né, da traqueia, como eu falei, e os brônquios, eles vão ser os que vão penetrar nos pulmões. Então, os brônquios, eles têm vários segmentos. Então, tem o brônquio o primário, né, direito e esquerdo. Então, como vocês podem ver aí na imagem, tem o brônquio, esse daí, o primário, e o primário esquerdo e o primário direito, e aí vai dando continuidade em brônquios secundários, terciários, até chegar nos bronquíolos, que são as estruturas mais pequenas ainda, tá? Então, os bronquíolos, como eu falei, o bronquíolo é a ramificação, então, dos brônquios, né? Então, aqui vocês podem ver, se iniciou com a traqueia, foram para os brônquios, aí os brônquios têm vários segmentos, chegaram nos bronquíolos e nos bronquíolos terminais. Os bronquíolos, eles se ramificam em diversos tubos, né? Igual nos bronquíolos terminais aqui. Isso tudo, se vocês virarem, né? Deixarem de ponta cabeça, se iguala a uma árvore. Então, a gente chama de árvore brônquica, né? Os bronquíolos, eles já não têm mais nenhum tipo de estrutura como do tipo de cartilagem, só musculatura lisa. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela tem algum tipo de bronquite, bronquite asmática, geralmente vai ocorrer nesses bronquíolos. O porquê? Porque os bronquíolos é a primeira porção que não vai ter cartilagem, só musculatura lisa. E o que acontece? O músculo ele pode se contrair. Então, quando se contrai e fecha, não ocorre a passagem do ar e nem a troca gasosa. Então, por isso que quando a pessoa tem uma crise de asma, geralmente é aí que ocorre. E aí, por isso também que vários medicamentos que a pessoa utiliza é para dilatar, né, esses bronquíolos. Revisar aqui com vocês, então, do nariz, a gente falou que tem uma porção interna e externa, é composto por uma mucosa ciliada, tem os pelos e responsável por aquecer e filtrar o ar. Tem as fossas nasais, que têm as mesmas funções, tem um grande número de vasos sanguíneos, conforme eu falei, e aí a mucosa também tem alguns pelos e produz o muco. A faringe é um tubo situado então após a cavidade bucal, e aí tem a epiglote, que é uma válvula para impedir a entrada de alimentos no aparelho respiratório. A laringe é uma câmara cartilaginosa de forma triangular, onde se localizam as cordas vocais, que tem as funções de transferir o ar, né, a condução de ar, e evitar a entrada de sólidos e líquidos para as áreas inferiores. E a traqueia que eu falei para vocês, que é a continuação, então, né, dessas estruturas de tubos, né? E aí também contém os cílios e vai se ramificar nos brônquios. Então, aqui partindo para os pulmões, tá, gente? Então, até os brônquios tá tudo ok. Eu sempre gosto de ir comparando, tá? Conforme a apostila, para nunca ficar diferente uma coisa da outra, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui
E aí eu continuo no próximo vídeo para ele não ficar tão extenso, que daí a gente vai falar dos pulmões.